vai dispondo e vai vestir, né? Essa figura que a gente está trazendo. Medo de ser salva, figura das profundezas. Mostra o medo de andar pela coab. Dança as duas. O medo de andar pela coab. Mostra, dança. O Coletivo Nebulosa, ele nasceu em 2020. Eu fundei esse coletivo sozinha, né? Coletivo sozinha. Mas ele nasceu no meio da pandemia, na necessidade de expressão mesmo, né? Na época do distanciamento social. E esse ano é o primeiro projeto profissional que esse coletivo está elaborando. É um projeto de pesquisa e iniciamos assim, né? Pesquisando para depois trazer outras ideias que ainda estão fomentando na nossa cabeça, que ainda estão se formando, né? O Adao tem esse nome porque Adao é o nome de uma das camadas mais profundas do mar. Dentro da minha percepção de entendimento e do que eu sinto sobre os sentimentos de uma pessoa como eu, o mar ele simboliza muito as minhas emoções. E eu particularmente tenho medo do mar, né? E isso para mim é uma analogia muito muito interessante de trabalhar com esse elemento que é tão abundante no nosso planeta, né? O nosso planeta é o planeta azul. E essas camadas desconhecidas, esse profundo, é muito interessante para mim e me deixa muito curiosa, porque ao mesmo tempo que eu crio esse estudo e penso no mar como uma camada profunda para desbravar e a humanidade faz isso e ainda não faz isso como deveria fazer, porque a gente vai mais para cima do que para baixo, né? Eu penso que talvez seja assim com as nossas emoções, principalmente pessoas como eu. Então, a DAO nasceu dessa conversa de elementos, né? Problema, quando você olha, sente o peso, respira. Giovana eu conheço na Escola Livre de Teatro e a gente faz um trabalho lá. Giovana se apaixona pelo trabalho de corpo, por essa ponte, né, que é onde eu entro. Eu entro pela estrutura física, por onde eu vou pensar toda a estrutura, luz, cena, as outras combinações, mas passa pela pessoa. Quando o Gil me chama para o projeto que ela escreve, ele demora a passar, passa esse vai de pesquisa, vai né? E aí é sempre uma aventura, Uma coisa é o projeto escrito, outra coisa é a gente começar a fazer. E foi o que aconteceu, né? Pessoas saíram por várias questões, 6 meses, mas acaba sendo 4 meses. Quando veja, estamos no último mês da reta final. E aí a gente vai entendendo que a pesquisa, ela é tudo. Não necessariamente o projeto, é a fase do projeto. Então tudo que vai te atravessar, desde as doenças, fora o que você começa a pensar os seus problemas ou as coisas boas ou ruins, vai entrar no processo, porque passa por você. Então eu digo que o processo é tudo. Porque você tem que estar sempre de frente. Você tem que estar sempre aqui, não é? Essa velha aqui, ó. Eu não vou ficar assim no canto. Eu tô aqui. Teve mudanças consideráveis, né, na ideia de... Porque sempre foi profundidade. O Adao é essa ideia do que é profundo. Só que antes a gente não sabia qual era a profundidade que a gente ia lidar, qual era a profundidade que a gente ia mostrar para o público, né, nesse experimento. E aí, eu acho que agora a gente decidiu, né? Então, eu venho com a minha personagem, a Cabrunquê, que é uma personagem que eu já trabalho há muito tempo. E venho também com outras coisas, não só da minha ancestralidade passada, né? Mas também de trabalhos que são muito importantes para mim, para minha trajetória. E aí, dentro disso, tem esse encontro entre eu e a Giovana e a Érica e uma construção do que é essa profundidade de cada uma, né? A Érica com a sua visão criativa, do que é profundo, já que ela é diretora geral, a Giovana também com a sua visão criativa, mas pensando no corpo também, né? Então acho que é isso, a gente começou falando de profundidade, da palavra, e aí agora a gente tá enchendo, né? Colocando coisas nessa palavra e que tem a ver com a nossa ancestralidade passada, de outras vidas também, e com o que a gente tem agora, dentro do que é contemporâneo. Pele a mais, vai entendendo como mover o espaço, a voz, até as duas estarem
Em 2021 eu escrevi esse projeto, partindo do ponto do meu mergulho ali com a terapia, que foi algo, um divisor de águas, assim. E ali eu comecei a entender essas emoções, mas eu queria saber o que fazer com elas, né? Nem tudo eu sei fazer, mas eu acho que eu já não tô mais no mesmo lugar, né? A gente brinca muito nos ensaios que a gente ainda tá molhando os pezinhos ainda, né? A gente tá na praia molhando os pezinhos. E eu acho que esse projeto de pesquisa é isso. Eu gosto muito de ressaltar esse título, projeto de pesquisa, né? Estamos mergulhando, estamos entrando nessa água que é muito profunda. Porque falar de nós mesmas, eu e a Aline, é um trabalho muito grande e é muito difícil você falar de si mesma para pessoas que talvez você nunca viu na sua vida, né? E eu acho que o que segura a gente, o que faz com que a gente consiga fazer isso e persistir é o que a gente tem para mostrar, na verdade, que é a nossa ancestralidade, que é a nossa família, que é as nossas escolhas de vida, as nossas imaginações, o que estamos confabulando aqui, principalmente a nossa criatividade. Jorrava palavras em meu rosto e falava: eu sou Maria do Rosário. Eu vim da lama. Eu vim de um mundo, de um lugar onde tudo que era preto virou branco. A gente vai elencando coisas, né, se orientando a partir de várias coisas, né, de estrutura, material que a gente levanta, as escolhas desse material, porque tudo se desdobra em muita coisa. A gente fala que a gente vai para um processo, às vezes saem 1000 peças de um processo, né? Você fala, não, isso é outra peça, não, isso é outra peça. Então, como é que a gente vai também, dentro desse lugar do campo do sensível, do abstrato, concretizando, né, dando caminho para aquilo. E aí envolve esse lugar mais como diz, de decisões, de escolhas, né? Eu acho que a gente está no momento de algumas coisas submergir, eu estou chamando assim, se a gente está falando de Adal, fundo do mar, eu digo que talvez a gente nem vá para esse fundo do mar, talvez a gente aponte, talvez a gente molhe o pé, talvez a gente dê um mergulhinho em volta e fale, então a gente está experimentando como pesquisador, que essa palavra parece que todo mundo conhece, mas pesquisar dança-teatro seria um pouco isso, né? Ir levantando o material a partir do tema, mas o próprio tema também te levanta coisas, e isso vai te afetando, você afeta e você é afetado. A Casa Sede é um lugar que eu trouxe junto comigo, não tinha um espaço. Falei, não, tem a Casa Sede, pode ser lá, né? Que acho que tem muito a ver com essa primeira etapa do processo de ter uma intimidade, acho que acaba, eu fico imaginando se fosse um espaço que abre a sala com linóleo, te dá a chave, é uma outra realidade, você constrói também, mas eu sinto que aqui vai criando um lugarzinho, né, de uma intimidade, que depois isso pode ser vivenciado em outros lugares, mas com essa memória aqui, então estou achando interessante. Minha mãe se chama Rita. Rita de Cássia de Oliveira Lima. Posso desafinar e que não sei nadar. A minha mãe é muito legal. Estou bem aqui. Eu estou bem aqui, decidindo se pulo ou não, se eu fico ou se corro para a terra firme e para o chão. Atraída pelas profundezas do sentir, acho melhor eu não pensar em mim e me decidir, apenas ir, fundo, bem fundo, onde a água mais gelada, é ali que vou encontrar uma nova morada. Eu tive vontade de chorar. É muito louco, porque eu tive vontade de chorar, não no lugar de tipo, ai, nossa, minha mãe está aqui, mas no lugar de ver como a minha mãe, ela é uma pessoa fluida, assim. Quando a gente estava vindo, eu falei pra ela, mãe, você é muito mais social do que eu, você é muito mais sociável, você faz amizade, você conversa com muito mais facilidade. E a minha mãe, ela não é uma pessoa que consome arte, assim, dessa forma. Ela não consome arte da forma que a classe artística consome, sabe? Mas a minha mãe sempre consome a minha arte. Isso é uma coisa que é muito, muito importante para mim. Porque desde quando eu quis ser artista, que eu me entendi como artista, a minha mãe sempre pegou na minha mãe e falou assim, vai, só quero saber onde você está, mas de resto, vai fazer.
Então, ver a minha mãe hoje aqui, ao mesmo tempo que é familiar, porque ela já esteve em outros lugares também, já esteve presente em outros momentos de apresentações, de processos criativos também, é novo, porque ela muda, né? E hoje foi muito emocionante ver ela lendo meu texto e opinando sobre ele e falando sobre a família dela de uma forma muito confortável, de uma forma muito espontânea, que é o que ela é, assim. Então, eu fico muito feliz e muito emocionada. E isso para mim é válido, sabe? Então, são essas as nossas fontes de pesquisa. São as pessoas que estão com a gente. Então, eu não tive problemas em começar a fazer teatro, começar a fazer arte, porque, nossa, eu sempre tive apoio familiar. Então, esse privilégio de apoio familiar no começo, eu tenho até hoje, assim, e parece que vou ter até o final. Mas eu acho que vocês é muito mal remunerado. Isso Mas eu vou falar o porquê. Fala. Se eu tivesse, você falar, vem aqui, seja voluntária, eu sou voluntária. Mas se eu vou trabalhar, vamos ganhar também. Então a remuneração é ruim, é pouco. Tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar o dobro dos outros para ganhar. É outra realidade, né? Sobreviver. Ouvir minha mãe falando coisas ali dentro de casa e depois compartilhar com outras pessoas, acho que é bem importante, é uma forma de registrar a nossa história. Porque muitas vezes a gente não tem o preciosismo desse registro, né? E aí nós, como pessoas negras, pessoas que estão também dissidentes, né? Pessoas dissidentes, é muito importante ter esse registro, ter esse lugar de, olha, essa mulher existiu, né? E ela é minha mãe. E se eu existo é por causa dela, por causa da Josefa, por causa da Sebastiana e por causa das minhas tias também, que compõem, né, essa minha estrutura familiar. Então é muito importante ter esse registro e ter esse registro dentro do audiovisual, que não vai sumir, né? Porque o teatro ela tem a efemeridade. Eu tô ali, vão saber que eu tô falando da minha mãe, mas quem tá ali sabe. E o audiovisual não. Ela vai estar ali. A mãe da Gi também, né? As duas mães ali, esses encontros. 33 anos. 33 anos. 33 anos. Ei, 33 anos! Se falar longe. Durante 33 anos. 33 anos. Nem todo mundo pode se identificar com o que a gente vai falar, nem todo mundo vai entender. Mas a água, todo mundo entende o que é água. Seja porque tem abundância, seja porque não tem. Então, seja num lugar de eu tenho muito, ou seja num lugar de eu quero muito. É como se fosse o sorriso, entendeu? Todo mundo reconhece. Então, eu acho que essa é a maior conexão que a gente pode fazer com as pessoas. E eu acredito que é isso que esse coletivo tem para oferecer, conexões, né? Se conectar com as pessoas, falar com as pessoas e falar para quem, né? E tudo isso a gente está pesquisando, então a gente está realmente só molhando os pezinhos.